Você já parou para pensar o quanto nós somos sabotados pelo nosso próprio cérebro? Para nós não começarmos um projeto, nós mesmos permitimos que a nossa mente nos engane e esse projeto a qual nós estamos pensando e dando desculpas para não executar é um projeto que pode mudar não só a nossa vida, mas também a vida da nossa família e a vida das pessoas que vão chegar até nós a partir desse projeto. Nesse vídeo eu quero bater um papo com você, falar um pouco sobre essa questão, o quanto nós precisamos de uma vez por todas dizer um não, dizer um basta e começar logo esse projeto o mais rápido possível. E se você é uma pessoa que está pensando em empreender, está pensando em fazer uma renda extra, então você está no canal certo. Eu te peço aquele favor, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo e fique até o final, porque no final tem algumas dicas práticas para você colocá-las em ação. Então vamos lá. Primeira questão, quando eu falo que o nosso próprio cérebro, ele dá desculpas para nós não sairmos da nossa zona de conforto, e uma das desculpas, ou alguma das desculpas são essas. Eu não tenho tempo para começar a empreender. Eu não tenho tempo para começar esse projeto novo. Eu não tenho dinheiro para começar, NJ. E outra, cara, eu não sei fazer isso. Eu nunca vou aprender isso. Isso é difícil demais. Preste atenção numa coisa, tudo isso que você está nutrindo na sua mente, na verdade, isso são crenças limitantes, que ao longo dos anos você pode ter aprendido com seus pais, você pode ter ouvido de algumas pessoas muito próximas de vocês, e essas crenças limitantes, elas vieram tomando forma e força dentro de você, e hoje você pensa dessa maneira. A maioria das pessoas, quando elas não querem fazer alguma coisa, elas dão essas três desculpas e outras mais, ou elas falam que não tem dinheiro, ou elas falam que não tem tempo, ou elas falam que aquilo é muito difícil, que elas jamais conseguirão fazer aquilo. E na verdade, quando nós olhamos para o lado, aí acaba todas as nossas desculpas. E por que, NJ, você fala olhar para o lado? Simples, quando você olha para o lado e você vê uma pessoa que tem menos tempo do que você e ela conseguiu chegar lá. Quando você olha para o outro lado e você vê uma pessoa que tinha poucos recursos e hoje tem recursos em abundância, acabou também a sua desculpa. E quando você olha para o outro lado e você vê uma pessoa que você conhece, que é infinitamente menos inteligente que você, e ela conseguiu, ela chegou lá, hoje ela possui, hoje ela tem, hoje ela empreende, então acabam-se as nossas desculpas para não colocarmos esse projeto em ação. Agora, será que essas pessoas que conseguiram, mesmo não sendo tão inteligentes quanto você, mesmo não tendo tanto tempo quanto você, e mesmo não tendo recurso, será que essas pessoas nasceram com popô pra lua? Será que essas pessoas assim, foram agraciadas com pó de pilim-pim-pim? E isso é coisa antiga, só os antigos sabem o que significa isso. E se você sabe, já deixa no comentário desse vídeo. Agora, essas pessoas simplesmente, um dia, elas decidiram fazer. Elas decidiram começar da maneira ou do jeito que se podia começar. E isso é uma coisa que não pode ser terceirizada, ou sendo, é você ou você vence ou você vence. Mas, como nós costumamos dizer, às vezes é preciso ter uma santa revolta dentro de nós e você parar e você olhar para o lado, para essas pessoas que chegaram lá, para essas pessoas que conseguiram, para essas pessoas que não são tão capazes quanto você é, e você fala, cara, poxa vida, como é que pode um negócio desse? Fulano, rapaz, não conseguiu. Fulano era paupérrimo e hoje, cara, tá lá em cima. Fulano, cara, não tinha nada um dia desse, não tinha onde cair morto e hoje, cara, tá arrebentando. Fulano que era gago, não sabia nem falar direito, cara, e hoje é um vendedor, o cara tá ganhando dinheiro. Então, às vezes é preciso você, cara, ter uma santa revolta dentro de você e você fazer alguma coisa para mudar a sua história e a história da sua família. Todas essas pessoas, um dia
elas decidiram começar e elas não esperaram o momento perfeito, elas não esperaram, né, ter uma lacuna no tempo, elas não esperaram ter muito dinheiro para começar a empreender, simplesmente elas começaram do jeito que dava. E esse é um ponto que eu quero enfatizar com você: comece do jeito que você pode. Talvez a sua condição financeira hoje é você fazer sacolé e começar a vender, e daí você precisa fazer para mudar a sua história. Eu vi uma história de um brasileiro que morou durante alguns anos fora do país e ele passou por uma decepção amorosa, perdeu todos os seus recursos, voltou para morar com a prima dele, e a prima dele morava na praia de Copacabana. E certa vez ele estava lá na praia pensando na vida e ele viu passar um ambulante, e o ambulante gritando sacolé, 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 e ele perguntou à prima dele: sacolé, o que é isso? Porque na região dele, sacolé tinha outra nomenclatura, e ele tinha esquecido disso morando fora do Brasil há muitos anos. E a prima chamou aquele rapaz, o ambulante, e falou assim: me dá um sacolé aí, e deu para ele, e falou: ah, isso daqui é din-din, se eu não me engano. E ele provou, ficou maravilhado, e ele falou: prima, como é que faz isso? E chegando na casa dela, a prima simplesmente comprou os materiais, porque nem dinheiro para o material ele não tinha. Ela comprou, produziu para ele, foi vender, vendeu tudo, e assim sucessivamente. E o tempo se passou. Depois de 3 anos, esse camarada tinha 60 funcionários trabalhando para ele nas praias. Então, ele começou com aquilo que ele tinha. Mas começou. A prima dele foi um instrumento, sim, mas talvez o dinheiro hoje que você tem aí, talvez para comprar, né, uma Coca-Cola todos os dias, o dinheiro que você gasta comprando um hambúrguer, que tal você destinar esse dinheiro para montar um pequeno negócio ou para começar um pequeno negócio e assim a sua história ser mudada? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, quando nós empreendemos hoje, vendendo docinhos gourmets, paletes italianos e também sacolé. Quando nós começamos com R$ 400. Nós hoje, né, ganhamos infinitamente mais do que isso, né, por semana. Mais um dia, nós decidimos começar, eu e minha esposa. E eu comecei, né, eu tenho 54 anos. Eu comecei há um ano atrás. Minha esposa tem 57 anos e está ali juntinho comigo. Então, não há desculpa para você que seja velho ou para você que seja novo. Agora, o importante é você começar. E como eu falei no início do vídeo, a dica que eu quero dar para vocês, na verdade, é um dever de casa. Você hoje ainda, se puder, você vai olhar aí no bairro aonde você mora ou na cidade, você vai avistar um comerciante que você olha para ele e você fala: cara, esse cara se deu bem na vida. Agora, você vai precisar vestir a sandália da humildade e ser um pouco cara de pau para você fazer isso. Você vai procurar esse comerciante, vai pedir para bater um papo com ele 10 ou 15 minutos e você vai perguntar a história dele, como ele começou, quanto de recurso ele tinha, se ele tinha muito tempo, se ele era alguém que ele era muito capaz, se ele já sabia de tudo isso que ele sabe agora. E eu tenho certeza de uma coisa, queridos, é que as respostas que esse homem ou que essa mulher vão dar para vocês acerca do início do negócio deles vai ser um combustível e a vida de vocês irão mudar completamente. Então, para você que quer empreender, lembre-se de uma coisa: comece do jeito que você estiver. Comece com pouco, mas comece. O importante é você dar o primeiro passo. Eu tenho a plena certeza, se você chegou até o final desse vídeo, então deixa aí no comentário aí: eu vou colocar em prática. Então, eu peço a vocês aquele favor: se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, e eu fui. Um abraço.